é certo que o arrebatamento ocorrerá, é certo que a ressurreição ocorrerá, porque Jesus disse, e se ele disse, devemos crer. O texto diz isso. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que a vós. Amém, irmãos? Ó Senhor bendito, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é luz para os nossos caminhos, que é a autoridade suprema entre nós, Senhor. Não é a minha palavra, não é a do pastor presidente, não é a da convenção, não é a do presidente da República, Senhor, nem de qualquer irmão aqui. Todos nós estamos sujeitos à Tua santa palavra, que é luz para os nossos caminhos, Senhor. A Tua santa palavra, ó Deus, que nos esclarece sobre o que devemos fazer, o que devemos agir, como devemos agir. Senhor, é ela que nos traz vida. E nesse momento estamos diante da exposição da Tua santa palavra. Ó Deus, para a Tua igreja, eu rogo, no nome de Jesus, Senhor, que o Teu Santo Espírito seja o dirigente, o mentor, ó Senhor, o orientador, que nos ilumine nesse momento, ó Senhor, trazendo uma palavra direta do Teu coração para o coração da Tua igreja, para os nossos corações. Portanto, Senhor, nos converta à Tua palavra, Senhor, nos restaure, ó Deus, que possamos sair nesta noite melhores do que quando entramos aqui, porque o Senhor falou conosco. Ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Amém, irmãos. Esse é um texto, eu sempre considero um texto perturbador, porque vamos imaginar o quadro, né? Como e onde essas coisas aconteceram. Jesus estava
diante de uma multidão. Multidão aqui é multidão mesmo, muita gente. E ele faz uma crítica severa, gravíssima, ao sistema religioso judaico da época, né? E diante de uma multidão. É importante entendermos o contexto para nós entendermos a severidade disso que Jesus, dessa ação, né, que Jesus fez diante de tantas pessoas. Nós vamos continuar com a meditação de hoje no tema central que estamos adotando, que é o amadurecimento da fé. Ao longo desse mês passado e entrando nesse mês, a gente está falando de amadurecimento da fé, principalmente nesses dias difíceis. E Jesus, ele, diante de uma multidão, na realidade da nação de Israel, em pleno Império Romano, ele chega para uma multidão e diz: olha, vós, líderes, vós, representantes da religião, vós que estão diante dessa sociedade, que tem o dever de instruí-la, que tem o dever de mostrar o caminho, porque vocês são os líderes, vós sois hipócritas. Observe o quanto que isso é grave. Eu vou dizer por que é mais grave ainda. Aquela sociedade, irmão, era diferente da nossa aqui do Brasil. E por que era diferente? Desde que o Senhor tirou Israel, os hebreus, né? Tirou os hebreus lá do Egito, você vai ver em todo o Pentateuco, o Senhor estabelecendo uma nação. Os hebreus não eram uma nação lá no Egito, eles eram escravos. Você pode até chamar uma nação escrava, mas nação é aquilo que Deus fez com Israel. A primeira coisa que o Senhor fez foi dar a sua palavra àquele povo. Deu a lei e instruiu aquele povo. E toda a sociedade israelita, desde aquela época, centralizou o seu cotidiano, o seu dia a dia, observe, no seu relacionamento com Deus. É assim que a comunidade israelita vivia, sempre viveu assim, em função daquilo que os profetas disseram, em função da lei que o Senhor deu, e tudo acontecia ali em termos desse entendimento sobre o relacionamento de Israel com Deus. E quem orientava o povo sobre essas questões? Era exatamente o sistema judaico, religioso judaico que estava ali. É só para você entender o contexto. Não é igual ao nosso contexto aqui. A nossa sociedade não foi fundamentada desta maneira. Esse país é um país onde se cospe no cristianismo. Não é à toa que a gente vê o que acontece nos carnavais brasileiros, né? Hoje está tudo fechado, está tudo declarando falência, mas aproveita-se um momento de um evento que o mundo todo assiste, para zombar do nosso Deus, para zombar do nosso Cristo, e coisas que decorrem daí. Essa é a realidade da população brasileira. A população como um todo não vive em função do seu relacionamento com Deus, não é da nossa cultura. Nós bebemos dos filósofos europeus e destruímos aquilo que poderia ser uma sociedade com base nos ideais de Deus, mesmo o Brasil sendo um país católico, mesmo sendo um país cristão, mas o nosso cotidiano não se baseia, observe, no nosso relacionamento com Deus. Eu falo do Brasil como um todo. Então, só para citar, porque nós bebemos, as universidades brasileiras públicas, né, beberam e ainda bebem da filosofia que vem lá da Europa. E só para citar um pequeno detalhe,
50% de todos os ateus do mundo, observe, irmãos, 50% de todos os ateus do mundo estão na França, que é um país europeu. Só para você perceber, e grande parte do território do leste europeu foi doutrinada contra a fé, por causa do sistema comunista, por causa do sistema totalitário de muitos daqueles países do leste europeu. Por isso que hoje você não tem naquela região nem 10%, aliás, alguns países não tem nem 1% de cristãos no leste europeu. Então é de lá que nós bebemos e não fundamentamos o nosso dia a dia a partir do nosso relacionamento com Deus. Mas Israel sim, mesmo sob domínio do Império Romano, Israel se mantinha no seu dia a dia, sempre fazendo referência ao seu Deus, através do quê? Da ministração dos seus sacerdotes. E agora aparece um homem que se diz o Filho de Deus, observe, um homem que se diz o Filho de Deus, a encarnação de Deus, e olha para aquele sistema religioso e diz: vocês são hipócritas. Isso é muito grave, isso é muito grave. Na época de Cristo, homens que defendiam a lei, que levantavam a bandeira do Espírito Santo, haviam se corrompido. Essa é a história dos fariseus. Os fariseus, se você for olhar a história do povo de Israel, quando estava no exílio, e em muitos momentos da história de Israel, eram os fariseus, uma facção do judaísmo, que sempre estava defendendo a lei. Incrível, né? Eram os que mais sabiam sobre a lei, que mais dominavam o conhecimento da lei. Mas o tempo foi passando e eles foram se corrompendo, e agora na época de Jesus, eles estavam vivendo de aparência. Esse é o ponto. Vivendo de aparência. A ganância pelo poder, pelo dinheiro, pelas riquezas, pelo prestígio, faziam eles perderem Deus de vista. Perderam Deus de vista, e isso levou a nação de Israel a uma cegueira espiritual, como todos nós sabemos. Jesus disse para os seus discípulos: você pode seguir o que eles estão dizendo, quando eles pregam a palavra de Deus, mas vocês não devem fazer o que eles fazem, porque a prática deles nada tem a ver com o que eles pregam. Observe, além disso, eles estabeleceram uma tradição, observe onde nós vamos chegar. Essa tradição trouxe diversos mandamentos que eles mesmos criaram, e aí eles achavam que deveriam colocar os mandamentos no mesmo patamar dos mandamentos do Senhor, criados pelo Senhor. Além disso, eles recomendavam a todos que obedecessem às suas leis, mas eles mesmos não faziam isso. E além disso, quando eles obedeciam à lei, não era porque queriam honrar a Deus, mas porque eles queriam prestígio entre as pessoas. Incrível, né? Essa situação do sistema religioso daquela época. Mas o Filho de Deus reagiu veementemente, rejeitou e o chamou de hipócritas. Amados, observe onde nós vamos chegar. E aqui eu quero discutir 2 pontos que estão nesse texto de Mateus 23. Não dá para discutir tudo, mas 2 pontos. Observe o que diz o versículo 5, aqui está: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. O que significa isso? Deuteronômio, vamos lá em Deuteronômio 6, só para a gente descobrir, 6:5, o que significa isso?
Diz assim: amarás, pois, o teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O versículo 8 fala de testeiras, para colocar na testa. Então, esses filactérios ou filactérias, o que são isso? Eram pedaços de pergaminhos, que eles escreviam 4 textos do Antigo Testamento. Os textos eram de Êxodo 13 e de Deuteronômio 6, que eles entendiam que eram textos que estavam representando toda a lei. Então eles escreviam num pedaço de pergaminhos, e pegavam esses pergaminhos, colocavam numa caixinha quadrada, e faziam uma fita, e amarravam aqui, e colocavam essa caixinha aqui entre os olhos. Por isso que diz testeira, foi dali que veio. E eles sofisticaram esse símbolo. Sofisticaram porque começaram a aumentar, a alargar, né? Isso tudo para demonstrar para as pessoas que eles eram homens santos, que eles eram homens que zelavam pela lei, e que eles eram homens que tinham intimidade com Deus. Mas Jesus os chamou de hipócritas. As filactérias também poderiam ser, quando fala de alargamento, é porque eles também faziam esses pergaminhos, só que na realidade eram fitas, não era pergaminho, mas eram fitas de couro de carneiro. Eles escreviam os versículos e enrolavam a fita no braço esquerdo, tá? Então eles se apresentavam para a sociedade com aquela coisa assim, na testa e também no lado esquerdo, e isso era uma ostentação, para mostrar que eles eram íntimos de Deus, íntimos da sua palavra. Mas Jesus, que prescrutava os corações, diz: vocês estão sendo hipócritas, porque vocês carregam, né, a palavra na sua testa, carregam no seu braço, ficam aparecendo para as pessoas, mas o seu coração está longe de Deus. Essa era a situação. Então, eles tinham a palavra e, segundo Jesus, não amavam a palavra. Agora, irmãos, esse era o contexto, e agora a gente vai discutir o que é que isso tem a ver conosco. O que é que isso tem a ver com a nossa realidade brasileira? O que é que isso tem a ver com a igreja brasileira? A questão é que a igreja brasileira, que somos nós, também tem hipócritas. Não só nas lideranças, mas também entre nós. Qualquer um de nós que ostentar uma vida de santidade sem ser, apenas a aparência, nós estamos exatamente nesse lugar desses fariseus. E Jesus está dizendo: eu reprovo isso, tenham uma vida autêntica diante de mim. Então é isso que nós aprendemos, porque é muito fácil a gente localizar mercenários, líderes que desonram a palavra de Deus, mas é mais difícil a gente olhar para nós mesmos. E o que Jesus reclamou foi exatamente isso, o fato da gente, aparentemente, eu estou com a Bíblia, aqui está a Bíblia, ando com ela debaixo do braço, eu sou obreiro da Assembleia de Deus, ando de paletó e gravata, eu tenho toda uma indumentária externa, que pode fazer parecer que eu sou uma pessoa santa, uma pessoa que tem intimidade com Deus. Obviamente, todo sistema religioso apresenta essa indumentária, e os religiosos
entram nessa indumentária. Mas eu quero dizer para os irmãos que isso não é essencial para Deus. Não é essencial para Deus o meu terno e a minha gravata e eu cortar cabelo e eu vim para a reunião de ministério. Isso não é essencial. O que é essencial para Deus, para a minha vida e para a sua vida, é que tudo que representa essa indumentária esteja onde? Lá no meu coração. Que realmente transforme a minha vida desde o meu interior, porque é fácil usarmos uma farsa, é fácil sermos fingidos, mas o Senhor quer de nós amadurecimento na nossa fé. O Senhor quer que eu tenha um relacionamento com Ele, um relacionamento que o honre, ame a sua palavra, ame os seus ideais. Esse é o ponto. Essa situação, com certeza, encontra um paralelo nos nossos dias, com certeza encontra um paralelo nas nossas vidas. Muitos de nós afirmamos, irmãos, que conhecemos as Escrituras. Tem muita gente assim. Nós, quando vamos pregar para um pecador, nós dizemos para eles: não, nós conhecemos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia na escola dominical, nós estudamos a Bíblia nos cultos de terça-feira. Você não. Nós conhecemos a Bíblia, você não. Mas nós afirmamos que conhecemos a palavra de Deus, mas surge a questão: apesar de conhecermos a palavra, nós, apesar de conhecermos, nós estamos deixando a palavra de Deus modificar as nossas vidas? Essa é a questão. Nós afirmamos que seguimos Jesus. Não, eu sigo Jesus. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. Mas, observe, quem manda na minha vida sou eu. Quem manda nas nossas vidas sou eu. Apesar de dizermos que seguimos Jesus e que somos discípulos de Jesus, muitas vezes na nossa vida pessoal decidimos tudo, resolvemos tudo segundo a nossa vontade, não consultamos aquele que nós seguimos. Então é muito fácil vivermos uma vida de aparência, mas os nossos atos, queridos, precisam estar de acordo com as nossas crenças, os nossos atos, o nosso dia a dia. Foi isso que Jesus reclamou. Então, o amor a uma posição na sociedade, ou mesmo o amor a uma posição na igreja, no reino de Deus, não pode superar a nossa lealdade ao Senhor. Porque estamos no mundo no mundo da evidência, né? A gente vê pessoas brigando para aparecerem, né? E hoje com as mídias, com as redes sociais, tem gente ganhando dinheiro com os cliques, né? Pastores, não estou reclamando não, só estou caracterizando o mundo que vivemos hoje. Hoje existem diversos caminhos que você pode seguir para ficar famoso. Diversos caminhos que eu e você podemos entrar para sermos evidentes, para sermos aplaudidos, notados pela sociedade e pela igreja. Mas, irmãos, não podemos deixar que essa demanda nos faça ver Deus muito longe. Deus muito longe, que foi o que aconteceu com os fariseus, e Jesus reclamou. É tempo de amadurecer a nossa fé. E o Senhor, queridos, nos convida para amarmos a sua palavra, amarmos os seus ideais, amarmos aquilo que Ele diz, amarmos a sua vontade. Deus não vive de aparência, e nem se convence com as aparências. Vamos ler o texto em João.
João capítulo 5, versículo 39 a 44, diz assim, 5:39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, é Jesus falando, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus convidando as pessoas que lhe ouviam para amar a palavra de Deus. Jesus reclamando que eles viviam de aparência, de tráfico de influência. E ele disse, eu não vivo, olha o que Jesus disse, eu não recebo glória dos homens. Jesus não se referiu à igreja que está glorificando a ele, não foi isso que ele se referiu. Ele se referiu ao fato deles viverem um elogiando o outro, né? Um vivendo bajulando o outro, um tráfico de influência, buscando vantagens. Jesus diz, eu não recebo isso não, eu não preciso disso não. Agora, convido vocês a amar a palavra de Deus. Então, Jesus sempre foi um crítico severo com respeito ao sistema religioso daquela época que havia se corrompido. Irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, não é difícil nós observarmos as críticas que nós estamos tendo do mundo que aí está. Esse mundo que devemos dar testemunho com a nossa vida, esse mundo que deveria glorificar a Deus por causa da nossa vida, é esse mundo que nos acusa. Obviamente, esse mundo acusa muita coisa injustamente, claro que sim. Mas muita coisa que se critica de nós cristãos está dentro da plena verdade, infelizmente. E é por isso que essa mensagem, ela é atual para nós, pode ser uma mensagem dura, mas ela é atual e nos convida a mudarmos, né? Mudarmos de atitude. É óbvio que eu não estou falando isso diretamente para você, eu não conheço sua vida, eu estou falando, o ambiente histórico que nós vivemos está requerendo sim, que a gente se humilhe diante de Deus, que a gente se volte para Deus, que a gente abandone a hipocrisia, que a gente deixe de esperar nos homens, deixe de esperar no sistema religioso e realmente viva os ideais de Deus nas nossas vidas. Que voltemos a depender do Senhor, que voltemos a andar com o Senhor, e não apenas viver de uma aparência, viver num sistema ilusório, porque se você acredita no que o homem pode fazer para você, se você se convence de que você precisa da glória dos homens, do apoio dos homens, para você ser promovido, vamos dizer assim, tudo isso é perdido, porque só Deus pode fazer isso. Eu quero dizer para você, meu irmão, quero dizer uma coisa para você, se Deus te chamou para algo, deixa Deus fazer a obra, deixa Deus te colocar exatamente onde Ele quer, porque Deus é Deus, porque apesar dos sistemas corruptos, Deus nunca deixou de operar no meio do seu povo, apesar dessas dificuldades que os homens inventam pelas suas próprias conveniências, Deus sempre foi o Senhor, Deus sempre abençoou a sua igreja, Deus sempre colocou pessoas,
né, da sua confiança, aonde Ele quis colocar, e ninguém foi capaz de tirar, ninguém foi capaz de impedir Deus fazer o que Ele quer fazer, porque Ele é o Senhor, glórias a Deus. Mas isso não significa que nós não vamos nos preocupar com o testemunho que a igreja tem nesses últimos dias. Irmão, chegou a hora, os dias são difíceis. Você vê pessoas claramente criticando pastores, e agora? Você que estava vendendo, né, cura, por que não cura o Covid agora? Olha que vergonha, não para nós, porque nós aqui não praticamos isso, mas do ponto de vista de cristãos evangélicos, nós ficamos envergonhados também. Sabe por quê, irmãos? A fé é de todos. Não adianta dizer, não, é o fulano de tal igreja. Não, porque quando eu chego no meu trabalho, se acontecer um escândalo, os meus colegas de trabalho colocam o dedo na minha cara. Apesar de eu não ser da igreja do mercenário, do corrupto, do adúltero, a fé é de todos. E eu vou ter que responder por algo que eu não fiz. Então chegou a hora, queridos, esse momento é difícil, e eu digo a vocês, cada dia mais, nesse momento de dificuldade para toda a humanidade, a igreja vai ser cobrada sim, e ela vai ser cobrada inclusive internamente. Teremos dificuldades internas, porque tem muitos que estão na igreja e que não querem abraçar os ideais de Deus, e quando você levanta o discurso, este discurso, você começa a ficar no canto da parede, porque alguns irmãos começam a rejeitar o discurso que chama todos nós, eu estou incluído, é claro, para se humilhar diante de Deus. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará, diz a Bíblia. Se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, eu trarei a glória sobre eles. É isso que a palavra de Deus diz. Mas, não se enganem, a igreja santa, ela vai ser arrebatada. Sabe o que significa isso? A palavra rapto, lá no grego, na koiné, significa rapto, arrebatamento significa rapto. A igreja será raptada, é um lance rápido que o Senhor fará para tirar a sua igreja de uma grande aflição. E eu imagino que essa aflição não é só externa, perseguição, etc., mas vai ser também aquele momento que os santos vão estar acuados no canto da parede, porque até internamente eles estão sendo atacados, mas Jesus arrebatará os santos, glórias a Deus. Os tempos são difíceis, e a igreja pode encher de pessoas que se convertem, mas muitas delas sem nenhum compromisso com Deus, encontrou um escape, eu vou para a igreja, porque antes eu era macumbeiro, não prosperei, passei espírita, não prosperei, mas eu vejo um vizinho que é crente, e o cabra prospera, rapaz, eu vou ser crente. Tem muita gente que procura a igreja para mudar de religião, que é para prosperar financeiramente, mas a igreja do Senhor é aquela que ama Jesus, é aquela que não se convence ou se conforma apenas com a aparência de andar com a Bíblia. Nós somos o povo da Bíblia, né, do livro preto, né? Não é aquela que segue a palavra de Deus como um dogma, como uma regra. Claro, você entra numa empresa, a empresa tem seu regimento interno, todo lugar tem isso, tem um procedimento. Então, quando você é inserido no quadro de funcionários daquela empresa, mesmo empresas do governo, tem um regimento, uma lei que rege o funcionalismo público, você tem procedimentos a fazer. E tem gente que, ao se converter, acham que o que nós temos aqui é a lei dos crentes, não é, Dom? A lei dos crentes. Como é a lei dos crentes? Diz aí que eu quero ser crente. Não, lá a gente não faz isso, não faz aquilo, e as pessoas
seguem uma vida cristã com base nesse pensamento, de uma lei dos crentes, de seguir certos dogmas, mas Jesus não disse isso não. Jesus disse: eu quero, igreja, um relacionamento com você. Eu quero que você me siga porque você me ama. Eu quero que você ame a minha palavra. E que por amar a minha palavra você tenha prazer de cumprir o que ela diz. E digo mais, eu estou contigo, eu vou te ajudar você cumprir a minha palavra, porque eu estou dando meu espírito para você. É isso que é o relacionamento sobre a regência da nova aliança com Deus, a nova aliança com Deus. Então é tempo, irmãos, de compromisso com o Senhor. Para onde eu irei, se só tu tens a palavra de vida eterna? Devemos aprender a amar a palavra de Deus, não vê-la como um peso ou uma ameaça. Se você não cumprir, você vai para o inferno. Tem irmãos, lamentavelmente, que vivem essa perspectiva. Eu tenho que cumprir isso aqui, senão eu vou para o inferno. Não, Deus não me chamou para isso não. Deus me chamou para um relacionamento com Ele. E nesse relacionamento, nessa intimidade com Deus, nós vamos encontrar, observe, uma suavidade em servir a Deus. Nós temos o próprio Espírito de Deus que está conosco, que nos ajuda a orar, que nos ensina a palavra, que nos leva a esse relacionamento diário com Deus. Aí a gente aprende a andar com Jesus, aprende no dia a dia com o Senhor. Vai ter falhas, né? Nós não somos perfeitos não, mas toda vez que a gente comete uma falha, nós vamos ficar tristes, porque ofendemos o quê? Alguém que nós amamos e que anda com a gente. É diferente de você viver um dogma. O dogma nos torna o quê? Hipócritas. E é isso que Jesus não quer. Ele não quer que eu viva algo, supostamente, cumprindo regras, para chegar lá no céu e dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu mereci. Eu cumpri as regras da igreja, tudinho aqui, está tudo cumprido. Eu não estou aqui por causa da tua graça. Eu não estou aqui porque o Senhor me salvou, eu estou aqui porque eu sou bom e eu cumpri as regras. É exatamente o contrário de tudo isso. Eu já disse aqui, eu vou para o céu porque Jesus me ama. Você vai para o céu porque Jesus te ama. Você vai para o céu porque Ele deu a vida por você. Você vai para o céu porque você tem um relacionamento com Ele. Obviamente, esse relacionamento produz, sabe o quê? Santidade. Santidade é fruto do meu relacionamento com Deus. É Ele que vai me ensinando. Eu vou abrindo o coração, o Espírito de Deus vai me dirigindo. Eu vou tendo prazer em cumprir a sua palavra. Prazer em dizer: Senhor, eu consegui, Senhor. Eu tenho uma vizinha que está me assediando, minha esposa nem sabe, Senhor, mas toda vez que eu olho para ela, o Espírito de Deus me ajuda a dizer não, porque eu não quero pecar contra Ti, eu amo a Tua palavra, eu amo a Tua vontade, não vou pecar contra Ti. E o detalhe, nós encontramos dentro de nós o poder da graça para dizer não. Glória a Deus, isso é que é a igreja, irmãos. Não é uma vida de hipocrisia, de aparência, de uma religiosidade que não serve para nada. Eu posso vestir a indumentária que for, posso enganar você, posso enganar até meus companheiros do ministério, eles não estão vendo meu coração, mas Deus não me engana, eu não me engano não, eu não consigo. Deus vê realmente quem eu sou, Deus sabe realmente o que é que tem dentro de mim, e Ele precisa encontrar dentro de mim a disposição de amá-lo. Deus nos chama, Jesus morreu porque nos amou. Glórias ao seu nome. Glórias ao seu nome. Se nós o amamos, queremos andar junto com Ele, e as suas palavras vão nos dar alegria, tranquilidade, prazer. Por isso que o salmista diz o quê? Escondi a tua palavra onde? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra Ti. Isso mostra relacionamento.
Senhor, eu amo tanto a tua palavra que eu guardei no meu coração para eu não pecar contra ti. Não quero ser um fariseu, não quero viver de aparência, não quero ser chamado por ti de hipócrita. Eu te amo. Glórias a Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando alguém nos diz algo maravilhoso, né? Às vezes aquilo que foi dito transforma a nossa vida, da água para o vinho, não é verdade? Os namorados sabem disso, não é? Muitas jovens casam, resolvem casar, porque um dia o namorado falou uma frase que ela não resistiu, e aí ela diz, não, é esse que Jesus mandou para mim. É isso, irmão. Se um homem ou uma mulher diz algo para nós, que nós guardamos no coração como a coisa mais preciosa e transforma o nosso futuro, imagine, quando nós guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração. Não é num livrinho de regras, é guardar no coração, porque nós amamos a palavra de Deus, nós amamos o Senhor. Eu quero estar onde Jesus está. Eu quero que quando Ele vier, eu vá para estar com Ele para sempre, porque eu amo a vinda do Senhor, eu amo a vinda do Senhor, eu amo a palavra de Deus, eu amo os ideais de Deus, e portanto, esse mundo não tem nenhum valor para mim, e portanto, viver uma vida de aparência, de hipocrisia, buscando a glória que os homens oferecem, não significa nada para mim. Eu vou servir ao Senhor da maneira que o Espírito de Deus me dirigir e vou ser fiel. É isso que eu tenho que pensar. Qual a grandeza que nós buscamos? Esse é o segundo ponto que eu queria explorar aqui, se houver tempo. Para Jesus, nos versículos que aqui estão, em Mateus 23, a grandeza vem não da busca hipócrita da evidência entre as pessoas, para aparecer no meio das pessoas, mas vem do servir as pessoas. Observe, ele diz, vocês são irmãos, tá? Vamos ao texto, olha o que Jesus ensina nesse texto, ele diz assim, ó, versículo 7, vós porém, não queirais ser chamados Rabi, que é mestre, né? Porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Jesus está dizendo, olha, não busca esse privilégio dos fariseus, que querem ser chamados de mestre, tá? Não busca esse caminho, né, de ser aplaudido pelos homens. É Jesus que está dizendo, não sou eu. Mas ele disse, olha, não busque ser mestre, senão você está querendo ser maior do que eu. Só tem um mestre que sou eu, e vocês são irmãos. Foi isso que o Senhor ensinou. E disse assim, ó, e ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Os judeus tinham a mania de, quando consideravam um sacerdote, né, muito importante, eles começavam a chamar de pai, né? Era uma maneira carinhosa, mas que dava autoridade àquela pessoa na vida daqueles outros que o chamavam de pai. Jesus disse, não faça isso não, você só tem um pai, você só tem um pai. E muitos faziam isso para receber vantagens. Muitos bajulavam os líderes religiosos para serem promovidos. Um dia, conversando com o pastor Joesé, ele disse assim, rapaz, na época de consagração, os ouvidos do pastor ficam vermelhos, de tanto telefonema que ele recebe, as pessoas se oferecendo para serem consagradas. Meu querido irmão, meu amado irmão, deixa Deus fazer isso na tua vida. Fica 10 anos sem ser consagrado, não interessa, mas você não vai ficar 10 anos sem servir ao Senhor. Por que esse corre-corre, né?
buscando essa evidência entre os homens. Jesus disse: eu chamei vocês para servir aos outros, para servir uns aos outros. É aí onde está a grandeza cristã, no servir um ao outro. E essa é a mística do corpo de Cristo aqui na terra. Nós somos conhecidos como cristãos na mística do serviço. Quando nós amamos uns aos outros, observe o que Jesus disse, reconhecemos não apenas as nossas necessidades, mas reconhecemos as necessidades dos outros, e por isso nos apresentamos para servi-los. Quer ser pastor? Eu posso dar minha carteirinha para você, meu irmão. Porque disse Jesus: porém, o maior dentre vós será vosso servo. Fomos chamados para servir a Santa Igreja do Senhor. Não queira evidência, promoção para ser servido. No reino de Deus nós crescemos, para baixo. Quanto mais nos humilhamos, o Senhor, exalta. Esse é o caminho. Estamos perdendo essa essência, porque o sistema religioso está ficando poderoso politicamente, poderoso economicamente, e naturalmente ele passa a ser desejado por muitos, que às vezes querem se vender para serem promovidos pelo sistema religioso. Jesus disse: humilha-te, que eu vou exaltar você. Eu encerro com o versículo que diz: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Observe, é uma atitude. Eu resolvi me exaltar. Tem um curso de teologia, você, irmão, não tem. Eu sou melhor do que você. Eu sou doutor. Ou então eu tenho dinheiro e você não tem. Jesus disse: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Humilhado. E quem é que o vai humilhar? Deus. É assim que funciona. Agora veja a outra parte do versículo. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Não está dito na Bíblia, aquele que é humilhado será exaltado. Esse versículo não existe. Está falando, o que o versículo fala é de uma atitude minha consciente, E o que a si mesmo se humilhar, é uma escolha. É eu que tenho que escolher, observe, seguir o caminho de Cristo. Se eu me humilhar nos diversos sentidos, Deus vai se encarregar de me exaltar, seja onde for. Você não precisa se vender, você não precisa se corromper no reino de Deus, nem em lugar nenhum. O mundo faz isso, as pessoas no mundo se vendem, as pessoas no mundo se corrompem, para poder conseguir o cargo de um, conseguir uma vantagem de outro. No reino de Deus não é assim. Se tem alguém que faz isso no meio do povo de Deus, é porque a mente é mundana. Aqui nós nos humilhamos e o Senhor nos exalta. Todo mundo aqui tem essa experiência, não é isso, irmão? E Deus quer contar com todos nós. Vamos, portanto, amados, depender do Senhor, amar andar com Jesus, não é? Se a coisa apertar mais, vamos continuar com o Senhor, sem fingimentos. Devemos servir a Deus porque nós o amamos, porque nós amamos a sua palavra, amamos andar com Jesus. A melhor coisa que existe é andar com Jesus no nosso dia a dia, a segurança que nós temos. O mundo está desabando e vai desabar mais. Desaba à esquerda, desaba à direita, na frente e atrás, mas eu estou num lugar seguro, num refúgio secreto, onde Jesus está comigo 24 horas, e está contigo também, meu irmão. Então Deus abençoe, que essa palavra possa servir de despertamento para as nossas vidas.